Bom, turma, seguinte, ó. Hoje nós vamos começar então um material novo, tá? É, Nas aulas anteriores nós vimos equação em função de primeiro grau. Agora a gente vai partir para uma coisa mais avançada. Equação e função de segundo grau, tá? A equação de segundo grau, basicamente, é utilizar a fórmula de Bhaskara. Nesse módulo 25, na página 17, ele, na verdade, ele faz uma revisão do que vocês viram ano passado de equação de segundo grau. Então, vamos aproveitar aí para aquele aluno que não lembra a Bhaskara, né? Não lembra soma e produto, aquelas fórmulas e estratégias. Vamos lembrar um pouquinho agora nesse módulo 25 para depois a gente continuar a matéria específica do ensino médio. Bom, aqui nós temos aqui três exemplos, ó. Deixa eu até já copiar aqui para a gente ver. Nós temos o primeiro exemplo, o segundo exercício e o terceiro exercício. Bom, basicamente, o que você tem que lembrar? A formulinha de Bhaskara, tá? Para quem não se lembra, qual que é a formulinha de Bhaskara? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Essa fórmula é muito importante para nós, tá? Se não lembrar dessa, complicou. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a, tá? Essa é a formulinha de Bhaskara tradicional. O que você tem que saber identificar? Toda equação de segundo grau, primeira coisa, obviamente, tem um quadrado, x ao quadrado. Senão ela não é de segundo grau, ela é de primeiro. A princípio, né? Porque nós temos até terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Mas vamos parar na de segundo por enquanto. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que você tem que saber identificar são os elementos que compõem a equação, tá? Antes de tudo, fica a dica, anota aí. Essa equação ela tem que deixar na forma geral. O que é a forma geral que a professora falava no ano passado? Tudo igual a zero. Pode ver que os três estão assim, ó, tudo igual a zero. Vamos supor que essa equação C aqui, ó, da letra C, tivesse esse menos 1 ao invés do zero. O que você faz antes de começar? Joga para cá. Aí vai ficar essa equação aqui, tá? Para começar, deixa tudo igual a zero. Porque aí você identifica melhor o ABC, que são, né? Vamos lá. O A, no caso aqui, é 8. O B, no caso aqui, é 6. E o C, 6 não, menos 6, né? Olha o sinal. E o C é 1. Você pode pensar assim: o A é o que está na frente do x ao quadrado, o B é o que está na frente do x simples, e o C é o que está sozinho. Tá? Só para você poder dar um jeito de guardar aí e lembrar. Aqui, por exemplo, você tem o A e você tem a letra C. É uma equação incompleta, mas dá para resolver. Tá? Ela é incompleta porque está faltando o B. Aqui, ó, você tem o A, você tem o B, que é o que está junto com o X, mas o C é zero. Então aqui está faltando o C. Ela é incompleta também. Vamos colocar aqui o B sendo zero, só para você lembrar, tá? Desculpa, pessoal. Aí então, você pode jogar na fórmula de Bhaskara direto. Eu aconselho, por exemplo, aqui, ó. Vamos tentar usar um pouquinho mais de estratégia para não ficar num basicão, né? Aqui, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Como ela é uma equação incompleta, se eu jogar o 147 para cá, ó, vai ficar negativo. Multiplica por menos 1. Vou fugir um pouquinho do Bhaskara nesse aqui, ó. Posso usar Bhaskara? Pode. Mas aqui eu estou fazendo de um jeito talvez um pouquinho mais rápido, ó. Você vai passar o 3 dividindo, vai fazer uma equação, tipo uma equação de primeiro grau, ó. 147 dividido por 3 vai dar 49. Aí você tira a raiz quadrada de 49, que é mais ou menos 7. Você vai ter duas soluções, ó. O menos 7 e o 7. Mas eu posso fazer desse jeito? Pode quando a letra B está faltando. O B é zero. Do ABC, você percebe que o B é zero, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Que nem a equação de primeiro grau. Não quer fazer assim? Joga na fórmula de Bhaskara. Vai dar o mesmo resultado. Menos 7 e 7. Oi, pode perguntar.
Opa, então deve ter dado algum problema. Vamos fazer aqui? Deixa eu aproveitar esse espaço, depois eu apago. Ó, eu vou fazer Bhaskara nesse exercício A, tá? Estou fazendo um A de novo. Ó, b ao quadrado menos 4 AC. Vai dar um delta grande aqui, ó. 0 ao quadrado é zero. Menos com menos dá mais. Vai ficar tudo mais. 4 vezes 3 dá 12. Vamos fazer essa conta. 147 vezes 12. Tem que dar a mesma resposta. Senão alguma coisa eu fiz errado. Ou você, né? A gente tem que ver aqui. 2 vezes 4, 8. Oi? 1764. A gente vai ter que ver a raiz de 1764, tá? Que é a segunda parte do Bhaskara. 42? 42 vezes 42. 42? Não dá mais, não? Não, deve ser 42 mesmo. 4 vezes 2, 8. É, 42 mesmo. Aí vai ficar, ó, não, vamos continuar aqui. Ó. Menos B, o B não tem, é zero. Mais ou menos 42 por 2 vezes A. Aqui que tem que tomar cuidado, tá? Ó, é 2 vezes A. O A é menos 3, então vai ficar menos 6. Porque é 2 vezes o A. Entendeu? Eu acho que é aí, né? Que você errou sem querer. Muitos acabam acontecendo isso mesmo. Aqui, ó, a galera sempre coloca 2. Porque tá feio, não sei se é porque fez muito exercício na hora de estudar o A sendo 1, mas você toma cuidado, porque às vezes o A é outro número, aqui você tem que fazer 2 vezes A, tá? Então vai dar a mesma coisa, ó. Vai dar menos 7 e 7, tá? Vai dar a mesma coisa. Você pode escolher Bhaskara também, fazer Bhaskara todo mundo. Usa Bhaskara, tá? É que aqui eu estou mostrando outras estratégias, se caso o aluno perceber e queira usar, aí você verifica. Agora no médio você vai perceber que de repente você quer usar uma estratégia diferente da outra. Se é possível, manda, manda bala aí, esquema, tá? Mas, de qualquer forma, é equação de segundo grau, não tem por que não fazer Bhaskara, né? Faz Bhaskara aí, se quiser. Ó, que nem aqui. Aqui também não precisa fazer Bhaskara, tá? Se você quiser, eu vou fazer uma segunda opção, tá? Nesse caso aqui. Se você observar aqui, ó, tem x em cada parte, tá vendo? Você pode colocar o x em evidência. Eu vou fazer diferente para mostrar para vocês. Aí vai ficar 5x, colocar em evidência, ó, e 49. Por quê? Ó? X vezes 5x dá 5x ao quadrado. X vezes 49 dá 49x. Ó. Volta para o começo, se você fizer a distributiva. Qual que é o lance que eu fiz aqui? Eu usei fatoração. Quando que é possível? Quando está faltando a letra C. Ó. Se estiver faltando a letra C, dá para fazer fatoração. A Denis, eu não lembro. Bhaskara? Faz Bhaskara. Tá? Ah, viu que fatoração? Nem lembro de fatoração. Quer fazer Bhaskara? Manda bala. Porque o que, que acontece? Quando você usa a fatoração, você tem uma multiplicação aqui, ó. Você tem uma parte multiplicando pela outra. E a resposta está dando zero. Tem uma lógica aí, ó. Se eu tenho duas coisas que estão multiplicando e está dando zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. E aí, ó, olha como eu já vou chegar à resposta sem fórmula de Bhaskara. A primeira resposta eu já achei, ó, x igual a zero. A segunda resposta vai dar uma fração. A minha solução vão ser essas duas respostas, ó, o zero e o 49 quintos. Porque eu fiz por fatoração. Eu percebi que o x tem nas duas partes. Aqui, ó, coloquei o x em evidência, tá? Se você quiser tentar usar fatoração, pode usar também, quando possível, óbvio, né? No caso aqui foi possível usar a fatoração, colocar o x em evidência. Tá confuso? Joga na fórmula de Bhaskara. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vocês percebem que quando, acho que foi a Gabi que falou comigo agora, né? Quando ela fez por Bhaskara, deu um delta grande. Aí você tem que tomar cuidado porque tem que fazer a raiz quadrada desse delta, né? Na formulinha de Bhaskara você tem um momento que você tem que tirar a raiz quadrada. Então tem que tomar cuidado com essa raiz aí, tá? Isso é mais para lembrar o ano passado, tá? Para a gente não ir direto para a matéria do segundo, do primeiro médio. Agora esse,
que está completinho, tem o ABC, esse eu vou fazer Bhaskara mesmo, tá? Delta igual a B ao quadrado, menos 4AC. Delta igual a 36, menos 4 vezes 8, 32, né? Ó, delta deu até tranquilo. Delta 4. X é igual a menos B. Cuidado que o B já é negativo, tá? Com menos da fórmula. Raiz quadrada do 4, dividido por 2A. Olha aí de novo, ó, 2 vezes 8 dá 16. Você vai ter duas respostas aqui. Vamos chamar de x1 e x2. 6 mais 2 dá 8. Vai ficar fração, tá? Ó, dá para simplificar a tabuada do 8, dá meio. E 6 menos 2 dá 4. Opa, dá para dividir pela tabuada, simplificar pela tabuada do 4. Então, a minha solução, 1/4 e meio. Deu fração, não tem problema. Achei as duas respostas aí. Não sei se vocês lembram disso, mas vale a pena comentar. Deixa eu só pegar o cursor aqui. Quando delta dá positivo, você tem duas respostas diferentes, tá? Ó, dois valores diferentes. Quando o delta aqui dá zero, se ele der zero, a hora que você vai tirar a raiz quadrada de zero, é zero mesmo. Você não vai ter duas respostas diferentes. Você vai ter ou duas respostas iguais, que acaba sendo uma só. Né? Quando eu falo duas coisas iguais, acaba sendo uma só. Então, quando o delta for igual a zero, você só vai ter uma raiz. Uma raiz seria uma resposta. E quando o delta for negativo, se der um número negativo aqui, você não tem como tirar a raiz quadrada de número negativo, né? Em número real não tem. Então você para, a sua solução é vazia. Vocês lembram dessa regrinha? Tá? Porque daí você não vai continuar a tirar a raiz quadrada de número negativo, não tem como tirar a raiz quadrada de menos 4, por exemplo. Então sua solução é vazia, não deixa nada. Tá? Durante o caminho aí a gente vai ver certinho. Isso foi para vocês lembrarem como que funciona equaçãozinha de segundo grau. Alguma dúvida? Deu para lembrar mais ou menos? Tem essas estratégias aqui um pouquinho diferentes, da letra A e da letra B, que eu mostrei que é possível fazer, tá? Mas, de qualquer maneira, pelo menos a fórmula de Bhaskara, você tem que fazer. Então, assim, já é uma coisa que serve como base para essa próxima matéria. Se você não lembrar de fórmula de Bhaskara, complicou, tá? Vai precisar bastante agora. Fique esperto aí. Pode seguir, tirar foto. Não? Pode? Estou seguindo, tá? Qualquer coisa fala. Olha essa daqui, ó. A primeira coisa que eu já vou observar, fica a dica, principalmente para quem tem um pouquinho de dificuldade, é a estrutura da tua equação. Está igual a zero, tem o ABC, já vamos colocar aqui, vai. O A vale 1, o B vale menos 5. Ah, Denis, precisa colocar isso? Não. Estou colocando porque para seguir certinho, tá? E explicar. Se você conseguir já ir direto, manda bala. Aqui, ó. Alfa e beta, ele fala que são as raízes. Ao invés de ele chamar de x1 e x2, ele chamou de alfa e beta. Só deu um significado diferente, um nome diferente para a mesma relação. Tá? Posso fazer o x1 e o x2, tanto é que ele pede, ó, determine as raízes. Ou seja, tem que fazer o alfa e o beta, que é o x1 e o x2. Posso fazer aqui soma e produto, posso fazer Bhaskara, vamos fazer Bhaskara mesmo. A grande maioria prefere Bhaskara, eu acho. Então vai dar 25 menos 24. Delta vai dar 1. Então vai lá, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, por 2a. Então você vai ter o x1, 6 por 2, 3, e o x2, 6 menos 1, 4, por 2, 2. Então essas são as raízes, tá? Mas vamos chamar de alfa e beta, porque o exercício pediu para chamar com esse nome. Certo? Já respondi a letra C, tá? As raízes são 3 e 2. Vamos colocar a solução aqui, ó, na ordem 2 e 3. Tá? Essa é a letra C.
do exercício. Acabei resolvendo lá primeiro. A letra A do exercício pede alfa mais beta. Como eu já tenho as duas calculadas, é só você somar, né? É a soma que ele quer. 2 mais 3, que vai dar 5. Porém, se você lembrar lá do ano passado, existe uma formulinha para soma, que é menos b sobre a. Eu não precisava ter calculado as duas para depois fazer a continha de soma. Eu poderia ter pego o b e o a e jogado na formulinha. Menos b sobre a. Olha lá, vai dar o mesmo resultado. Ó. Tá vendo? Ou você faz a formulinha para ir direto na soma das raízes, ou você acha as raízes com Bhaskara e faz a continha. Tanto faz. Se você lembrar da formulinha, é até mais rápido, né? Na sequência, ele pede alfa vezes beta. Vezes é o produto, né? Multiplicação da matemática é produto. Como eu já tenho as respostas, eu posso multiplicar, que vai dar 6. Ou, voltando ao passado, você tem uma formulinha para o produto, que é C sobre A, que eu poderia já ter feito desde o começo, 6 sobre 1. Olha lá, vai dar a mesma resposta. Falou de soma ou produto das raízes, você tem as formulinhas, se você quiser ir direto. Aí você não precisa achar as raízes, né? No caso aqui, eu achei as raízes primeiro, 3 e 2, e eu fiz a soma e a multiplicação. Mas eu poderia ter feito com a formulinha direto a soma e o produto. Tá? Mais uma parte de equação de segundo grau visto o ano passado. Dúvida? Fala aí, galerinha. Aproveita agora para tirar as dúvidas do passado, hein? Que depois eu vou mexer com função. Funçãozinha de segundo grau, que é a matéria do ensino médio. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar, principalmente, fórmula de Bhaskara, tá? Fica esperto com ela. Deixa eu alertar vocês, não sei se acontece com a turma, porque eu não dei nenhum tipo de prova, nem tarefa disso para ver quem consegue ou não fazer, tá? Mas de qualquer maneira, eu só vou alertar porque eu já vi muita gente errar isso. Quando o cara vai fazer o delta, digamos que ele montou a conta assim, ó. Ele viu os valores lá do ABC e ele colocou assim, ó. 4 vezes A e o C é zero. Digamos que ele fez isso, tá? O que que acontece? Eu já vi muitos alunos, infelizmente, fazer isso aqui, ó. Quer ver? 4 menos 4 vai dar zero. Por mais que pareça brincadeira, mas faz, viu? Aí ele faz zero vezes zero. Aí ele fala que dá zero. O que eu vejo de aluno fazer essa conta primeiro para depois o resto da multiplicação, tá? Cuidado. Eu sei que muita gente não faz isso, que é o certo não fazer mesmo, só que eu tenho que alertar, tá? Cuidado com essa conta. Primeiro é multiplicação, depois você faz a continha de menos ou mais, né? Depende do sinal aí, tá? Fique esperto com isso, porque eu já vi gente errar feio, tá? Para não ter problema disso aí. Primeiro sempre a multiplicação, depois a soma e a subtração. A professora lá falava lá atrás, né? Fundamental 1. De uma ordem, né? Para você fazer as contas. Beleza? Hum. Não, isso aqui é a fórmula da soma e do produto. Isso aqui é a soma, não é S de solução, tá? É S de soma. Soma das raízes. Não sei se é isso que você está confundindo, não entendi sua pergunta, eu acredito que seja isso. Esse é o produto das raízes. Raízes são as respostas que você teve no x1 e x2. Se ele pedir a soma delas, se você já tem as duas, é só somar. Né? Não tem por que fazer fórmula, nada disso. Só que existe uma formulinha que vocês viram ano passado para você calcular essa soma sem saber quanto vale cada uma, cada raiz, que é a formulinha menos b sobre a. Porque você pode fazer assim, ó, por exemplo, tem essa equação que ele deu, equação de segundo grau. Aí ele pergunta para você, qual é a soma das raízes? Você tem duas opções. Primeira opção, achar as raízes, 3 e 2, e somar. Ou a segunda opção,
pegar a formulinha de soma e produto, no caso de soma, né? Que é menos B sobre A. Esse número que eu achei aqui é a soma das duas respostas da equação. Não são as duas, tá? É a soma das duas. É S de soma das raízes, eu estou colocando aqui, tá? Não é S de solução. Solução é o conjunto que mostra a resposta da equação. Ah, é isso aí, beleza. Tá? Cuidado aí. Isso aí, de qualquer maneira, foi uma matéria, assim, quem quiser, de repente, caçar a matéria do ano passado, é matéria de equação de segundo grau que vocês viram ano passado, tá? De soma e produto, de Bhaskara, mas principalmente para o que eu vou explicar daqui a pouco, fórmula de Bhaskara você tem que saber. Delta, x1 e x2, essa parte aqui, ó, da letra C aqui do exercício. Bhaskara você tem que saber, tá? Então, aproveita a oportunidade agora para ver assim, como fazer uma fórmula de Bhaskara, como resolver a fórmula de Bhaskara, né? Como utilizar a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra. Quem lembrar, tranquilo. Para a gente só fechar essa mini revisão, eu tenho um exercício aqui de vestibular que ele mostra, às vezes acontece de aparecer situação problema, né? Como eu sempre já comentei. Então aí, ó, você tem um exercício que a gente vai transformar numa equaçãozinha de segundo grau. Acompanha comigo aqui, ó. Durante o mês de dezembro, uma loja de cosméticos obteve um total de R$ 900 pelas vendas de certo produto, certo perfume. Vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos a quantidade de perfumes que a loja vendeu, vamos chamar de X, para representar aí, e o preço de cada perfume. Quantidade de perfumes e o preço de cada perfume. Por que isso? Quando eu faço uma venda e depois eu faço o balanço dessa venda, que nem aí, ele viu aí que ele vendeu um total de R$ 900 de perfume. O que, que você tem que pensar? Ele pegou a quantidade que ele vendeu, multiplicou pelo preço de cada perfume e viu que ele ganhou R$ 900. Olha a lógica do exercício. Tenho vários perfumes que eu vendi. Todos aí, no caso, é o certo perfume. Então, é o mesmo perfume. Por isso que tem o mesmo preço. Você vai pegar a quantidade que você tem, multiplicar por quanto vale cada perfume que você pôs à venda, para ver quanto você ganhou no total. Certo? Aí observe ali, ó. Com a chegada do mês de janeiro, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em R$ 10. Então, o que aconteceu? Isso chegou a uma nova situação. O preço ele caiu R$ 10. O preço ele caiu R$ 10. Então, o que era um valor, a loja tirou R$ 10. Com isso, ela vendeu 5 perfumes a mais. Então, ao mesmo tempo que o preço diminuiu R$ 10, ela aumentou a venda para 5 perfumes. Ou seja, o valor, a quantidade total de perfumes multiplicado pelo preço, o novo preço, ele conseguiu ganhar R$ 1.000, ó, com esse novo mecanismo. Por que, que eu estou fazendo a multiplicação? Por causa daquele lance, tá? Você pega a quantidade de perfumes que você vendeu, o quanto vale cada um e multiplica. É o mesmo preço, né? O que, que aconteceu no exercício? Eu tenho duas informações, ó. Vou chamar de informação 1 e informação 2, só para separar. Ele pede o preço pelo qual esse perfume foi vendido. Ele pede o P, que eu chamei de P de preço. Então, na verdade, eu não vou precisar saber a quantidade de perfumes, e sim o preço. O preço. P. Agora vamos ver. Eu tenho duas informações. Eu vou ter que encaixar uma na outra para formar uma equação. Obviamente, como a matéria atual é a equação de segundo grau, então a gente tem que montar uma equação de segundo grau. Vai cair numa equação de segundo grau. O que, que eu vou fazer? Como ele quer o preço,
eu vou pegar essa primeira informação aqui, vou deixar o x sozinho, esse p que está multiplicando, eu vou passar dividindo. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou pegar essa informação aqui, ó, que é a mesma coisa que o x, e jogar aqui embaixo. Olha esse encaixe que eu vou fazer. Ó. Vai ficar assim, ó, 900p mais 5p menos 10. Porque aí só vai ficar o preço na equação. E aí eu vou trabalhar e achar o valor desse p aí. Agora eu vou ter que fazer distributiva, né? Ó, essa fração vezes p, vamos por aqui, 900 vezes p, essa fração vezes menos 10, vai dar 9.000, né? Que é 900 vezes 10. Depois o 5 vezes o p e o 5 vezes o menos 10. Igual a 1.000 ainda, né? Tem 1.000 aí da história. Certo? Bom, ó, vamos ver agora o que a gente pode fazer. O p está multiplicando e ao mesmo tempo está dividindo. Já era. Vai ficar 900. Aqui deixa essa fração por enquanto. Daqui a pouco a gente mexe com ela. Fazer as coisas aos poucos aqui. Dá para reduzir mais alguma coisa aqui. Vamos reduzir, ó. 900 menos 50 dá 850. O que eu vou fazer com esse 850? Eu vou passar para cá, ó, junto com o 1.000 para eu poder fazer a continha, tá? E essa fração eu vou deixar aqui, por enquanto, e esse 5p também. Então, aqui vai dar a fração. Deixa ela aí por enquanto, daqui a pouco a gente mexe com essa coisa aí. E aqui 150. Tá? O que vai acontecer? Como a gente tem fração, eu vou ter que fazer um MMC. Eu vou colocar todo mundo com 1 aqui e tirar o MMC de P e 1. Quando você tira o MMC de um número e 1, dá ele mesmo. No caso aí é P e 1, o MMC é o próprio P. Vou continuar aqui em cima. Então, eu vou colocar P para todo mundo. O MMC dá isso. Aí usa a frase, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. P dividido por P dá 1. Vezes menos 9.000, menos 9.000. Mais P dividido por 1 dá P. Vezes 5P, 5P ao quadrado. Que já era, não precisa mais usar. P dividido por 1 dá P. Vezes 150. Equaçãozinha quando tem fração, tá? Você tem que fazer MMC. E agora é só organizar. Olha a equação de segundo grau aí. Ó. Vou jogar o 150 para cá. O 9.000 só vou mudar de lugar. Aí, a tua equação está pronta. É de segundo grau, obviamente, né? Porque a matéria de hoje é de segundo grau. Cuidado que não tem o x da história, no caso agora é p, né? Mas aí você trabalha a Bhaskara do mesmo jeito. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Se você, no exercício, perceber que dá para fazer o que eu vou mostrar agora, você faz. No caso aqui, dá para diminuir um pouco esses números. Por quê? Todo mundo que está na equação é divisível por 5. Ó. Isso é opcional, tá? Você não precisa fazer não. Se você não quiser, pode já ir para o Bhaskara direto. Como eu percebi que dá para dividir por 5, eu fui fazer, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Tá vendo? Já diminui os números, ó, antes de jogar na fórmula. 150 por 5 e 9.000 por 5. Deixa eu fazer aqui, dá 1.800. Já diminuiu um pouco. E agora fazer a fórmula de Bhaskara com isso aí, tá? O problema desse exercício da Federal do Paraná, na verdade, foi essa dinâmica inicial aqui, né? Interpretar a questão para você poder escrever essas duas informações, a primeira e a segunda. Isso que foi mais complicadinho. Depois é parte de conta mesmo.
tirar um MMC, fazer fórmula de Bhaskara, esses detalhes aí, tá? Agora eu preciso fazer a fórmula de Bhaskara, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Fazer em vermelho. Delta é igual B ao quadrado, 900, que é 30, né? Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai dar 900, menos com menos vai dar mais, vai dar 7.200. Se multiplicar tudo ali. O delta vai dar 8.100. Dá para fazer, porque o 81, ó, vamos pensar, 9 vezes 9 dá 81. A hora que for fazer raiz quadrada dá para tirar. Agora é P, tá? Menos B, B é 30, mais ou menos a raiz quadrada de 8.100 vai dar 90, que 90 vezes 90 dá 8.100, por 2A. Uma pergunta, o preço pode dar negativo? Nesse caso, não, né? Não tem nem a ver, não tem nem lógica. Então, na verdade, você vai ter duas respostas aqui, o P1 e o P2. Aquele que der negativo, já ignoro. Até porque até as alternativas não tem nada de negativo na história, né? E é preço também. Então, eu vou fazer só com positivo. 30 mais 90, 120. 120 dividido por 2, R$ 60 o preço. Aqui é um exercício que mexe muito com a interpretação, tá? Teria que você pegar vários exercícios que envolvam situações problemas para que você possa treinar essa interpretação, como montar uma equaçãozinha de acordo com o texto, isso aí. Porque a parte de conta é muito mecânico, né? É só fazer fórmula, substituir o número no lugar certo, essas coisas. O problema maior mesmo é a interpretação, tá? Treina isso aí com alguns exercícios que tem embaixo. Tem vários exercícios aí para você treinar a interpretação. Bom, pergunta aí, galera, fica à vontade. Minha pergunta principal é: fórmula de Bhaskara, algum problema? Algum detalhe da fórmula em si, da fórmula de Bhaskara? Que fala, Denis, fórmula de Bhaskara para mim é complicado. Tem algum detalhe aí, por que você fala, eu não lembro, delta, essas partes aí. Alguém apitou aí no chat, vamos ver. Deixa eu só voltar lá para eu poder ver a conversa. De boa. Que bom, é isso. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Esse tipo de exercício 3 que está na tela aí, ele é mais complicado mesmo. Não é tão simples assim, né? No final você usa a fórmula de Bhaskara, mas é mais complicadinho, tá? Principalmente para você interpretar. Mas a interpretação é aquilo. Quanto mais você praticar exercício, melhor. É sentar e falar, opa, vou tentar fazer algum exercício aqui, tá? Para que vocês possam ver. O que vai acontecer agora? Eu não vou pegar a apostila, o próximo módulo 26. Por enquanto, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar a matéria nova, tá? Cada momento que eu for explicando, vocês vão me falando para eu poder ter essa noção de avançar ou não o assunto, que agora é a matéria do primeiro ensino médio, tá? Até agora praticamente foi revisão do nono ano. Agora é a matéria do primeiro ensino médio, que é a função quadrática. A função quadrática, até o próprio nome já fala, quadrática, quadrado, é uma função de segundo grau, tá? Ela, na verdade, toda função, seja ela de primeiro, de segundo grau, ou outras que virão aí para frente, ela tem como a gente desenhar o gráfico, como eu fiz na função de primeiro grau, só que esse desenho vai ser diferente um pouquinho. Então, se vamos pensar uma situação do dia a dia que por trás disso, mesmo sem o cara saber muito matemática, tem uma formulinha por trás. Essa é a situação do futebol. Quando o cara vai lá, joga, chuta a bola, cara, menina, seja quem for, né? Chutou a bola e fez essa curva, que nem tá aí no desenho,
é uma parábola que ele fez. Ele é um movimento parabólico. Por quê? A parábola é essa aqui, que eu estou falando aí, esse nome, né? É essa curva aqui, ó. Que no caso, ela está de boca para baixo, né? Porque ela fez parece um U, a letra U virada, né? Então, por trás desse movimento, tem uma formulinha de função quadrática, que normalmente o cara acaba nem usando, mas de qualquer maneira existe um estudo que mostra que existe isso, principalmente relacionando duas informações: o tempo que a bola faz para sair daqui para ir para a outra ponta e a altura que essa bola atinge. Porque aqui, por exemplo, ó, onde está o meu cursor do mouse, ela está atingindo uma certa altura. Aqui ela já está atingindo uma altura máxima. Máxima porque foi o máximo que ela chegou. Ó. A altura maior possível que ela chegou. Aqui já está atingindo uma altura, aqui está atingindo outra. Só que essa altura que ela atinge depende também do tempo que a bola fica no ar, faz esse percurso, né? Então tem uma relação entre o tempo e a altura aí. Olha a física da parada aí. Mas não vou entrar nesse detalhe. Então, todo movimento, toda situação que mostra uma curva como essa, que nós chamamos na matemática de parábola, por trás disso tem uma função de segundo grau. A função de primeiro grau é uma reta. Tanto é que quando eu desenho o gráfico da função de primeiro grau, eu desenhava uma reta, né? A de segundo grau não. A de segundo grau é uma parábola. Eu vou desenhar um gráfico para ela, depois eu mostro como desenho, e vai dar uma parábola, tá? Ou ela vai ser uma parábola com boca para cima, para baixo, tá? Essa abertura para baixo, ou uma parábola com boca para cima. Tem uma diferença, vou mostrar como vejo isso, tudo certinho, tá? A gente não fala boca, né? Na matemática, popularmente, a gente fala boca para baixo, boca para cima. A gente fala concavidade, tá? Se você, de repente, se deparar com algum exercício, alguma informação sobre essa matéria, falando de concavidade, concavidade seria essa parte da parábola, tá? A boca dela. No caso aqui, nós temos concavidade para baixo e concavidade para cima. Só tem um detalhe. Para ser parábola, ela tem que ser uma figura simétrica. Aqui no meio, ó, é como se eu passasse um espelho, tá? Um eixo de simetria, que a gente fala na matemática. Porque esse lado é simétrico a esse, tá? Imagina um espelho aqui do lado. Ó. Do lado não, desculpa, no meio, né? Se você colocar um espelhinho aqui no meio, essa imagem é refletida dessa. É uma imagem refletida da outra. Um lado é refletido do outro, né? Então ela tem que ser simétrica. Se você encontrar assim, por exemplo, uma curva, assim, ó, não é uma parábola não, tá? É uma curva, mas não é uma parábola. Porque se você passar aqui no ponto máximo aqui, ó, se você passar um eixo de simetria, não vai ser simétrico o lado do outro, tá? Você passa esse eixo, nem posso falar que é eixo de simetria porque não deu simetria, né? A parábola ela é simétrica. Fica a dica com isso que vai precisar, tá? Beleza? Então existem alguns objetos que aparecem isso no dia a dia, tá? Esse arquiteto, né, o Oscar Niemeyer, famoso, que projetou, fez a projeção, os projetos de Brasília, tal, da construção da cidade de Brasília, ele sempre usa essas parábolas nas obras dele. Isso aqui é uma igreja, inclusive, lá em Belo Horizonte. E sempre vai ter parábola nas obras dele, que ele era fascinado por parábola. E alguns objetos do dia a dia que tem que ter esse formato parabólico até para poder ajudar na função do objeto. Por exemplo, a própria antena. A antena ela recebe esse nome, né? Antena parabólica. Por conta disso, ela tem uma parábola aqui no seu contorno, tá? Até porque os raios via satélite, né? Vem lá via satélite, os raios batem nesse aparelho e do aparelho, minto, é o contrário. Os raios batem na parede da parábola e faz esse movimento. Ele bateu, vai lá para o aparelhinho que está aqui no meio, para poder fazer a transmissão dos canais tal de televisão. Ele vem, o raio bate aqui e transfere para esse aparelhinho que está aqui no meio. Já o farol do carro, ele tem essa curva proposital, por quê? Ele tem essa parábola, esse formato parabólico, né? Porque quando você aciona a lâmpada, os raios luminosos, né, os raios da lâmpada, ele vai bater na parábola, no caso na parede do farol, e vai espalhar essa luminosidade.
Por isso que ele tem essa curvatura aí, para poder fazer esse processo de espalhar a luz, né? No caso. Tá? Mas isso é apenas uma curiosidade. Então, tem alguns objetos que estão em movimentos parabólicos. O que você tem que saber relacionado à matemática? Aí vamos para a matemática da coisa aí. O que acontece? Toda função quadrática, ó, vamos pegar, por exemplo, uma aqui. Ó. Vou inventar uma aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Essa aqui é uma função de segundo grau. Lembrando que função de primeiro grau era assim, né? Ó, vamos pegar uma aqui. Essa era de primeiro grau. Olha o número 1 aqui em cima, escondido. Primeiro grau. Essa daqui já é de segundo grau. Tá? É a mesma coisa que eu colocar. Y é igual. A ideia da função de primeiro grau e de segundo grau é a mesma, parecida. Não é a mesma, é parecida. Só que, obviamente, vai ter que x ao quadrado agora, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos. Depois, você pode perceber ó, que vai ter sempre o A, o B e o C, tá? Por exemplo, aqui, ó, o A vale 1, o B vale menos 2, o C vale 1. Olha lá, o ABC do Bhaskara. Por isso que vai precisar do Bhaskara, tá? Da formulinha. Tá? Sempre tem um A, B, C aí. Às vezes alguém está faltando. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei nesse quadro, ó, aqui você tem o A, o B e o C certinho. Aqui você só tem o A e o B. O C vale zero nesse caso aqui, né? Aqui você tem o A e o C. O B vale zero. É igualzinho a equação de segundo grau, né? E aqui o A vale 5, o B vale zero e o C também vale zero. Tá? Então, eu tenho algumas funções que elas são completas e tem algumas funções que elas são incompletas, que nem a equação de segundo grau. A única diferença é que nós temos o y que depende do x, por isso que é uma função. Ó. O y depende do valor que você coloca no x. Tá? Então, a princípio, o que você vai guardar? Toda função de primeiro grau, se você for construir o gráfico para representar, vai dar uma reta. Se for uma função de segundo grau, vai dar uma parábola. Tá? Que eu vou ensinar como constrói o gráfico da função de segundo grau. A princípio é a estrutura da parábola. Olha, Bruna, não sei. Sinceramente, não sei. Tá todo mundo normalizado? Porque a Bruna tá falando aqui no chat que ela tá oscilando. Às vezes ela entra e sai. Mas você tá saindo, Bruna? Não, né? Literalmente você não tá saindo. Estranho, né? Vou pedir para a escola dar uma verificada depois que terminar a aula. Porque não sei. Estranho mesmo, porque eu não sei como que é, qual que é o procedimento, não. Porque o pessoal tá ficando, a maioria tá ficando normal, ó. Né? Ninguém tá oscilando. Tá? Às vezes é alguma coisinha da internet também. Acontece isso, pode ser. Vamos tentando aí, tá? Qualquer coisa. Difícil a gente saber, mas de qualquer forma eu tô gravando, tá? Qualquer coisa, se vocês perderem algum passo, depois assiste o vídeo lá que eu coloco na plataforma até hoje à noite, tá? Ou pode me chamar no WhatsApp e a gente troca ideia. Vocês não vão sair perdendo nada, não. Ó, então é o seguinte. A função de segundo grau, ela tem eu posso desenhar um gráfico para ela. Toda função a gente pode desenhar um gráfico, né? Então, eu vou fazer o seguinte: a gente vai desenhar o gráfico para essa função. Só que a de primeiro grau era muito mais simples. Aqui a gente tem alguns detalhes a mais, tá? Eu vou separar aqui passo a passo. Existem 3 passos para a gente construir o gráfico. Segue comigo esses passos e a cada momento que você não for entendendo, você vai me falando, tá? Que assim, são passos pequenos, mas não é mais você prestar atenção mesmo. Seguinte, vamos lá. Eu vou construir o gráfico dessa função aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. Y igual, né? Que pode ser escrito assim também, ó. F de x, tanto faz, né? F de x e y é a mesma coisa. O que acontece? Eu vou começar a colocar uns pontos no meu gráfico para no final eu ligar e formar a parábola, tá? Lembrando que ela vai ser para cima ou ela vai ser para baixo, mas eu vou formar essa curva aí. Primeiro passo é o seguinte, por isso que vai ter que lembrar do nono ano. Eu vou achar as raízes da função.
que seriam essas raízes da função? Até coloquei entre parênteses aqui. É onde a parábola, essa curva, cruza o eixo x. Você vai ter o gráfico, depois eu vou desenhar bonitinho. Eu quero saber em que ponto aqui, ou em quais pontos, porque como é de segundo grau eu posso ter dois valores, ela vai cruzar aqui, ó, o x. Vai ter um momento que ela vai cruzar. Ou não. Pode ser que ela não cruze também. É aqui que eu vou ver o que acontece. Tá? Então, para eu ver esses valores e jogar lá no desenho, eu vou primeiro igualar a zero a minha função, que vai cair numa equação de segundo grau. Olha o Bhaskara aí. Vamos lá identificar o ABC, jogar na formulinha de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, vai achar o delta. Se você lembrar do ano passado, comentei agora há pouco, delta deu positivo, duas raízes diferentes, x1 e x2. Vamos continuar. Aí vai lá, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Bhaskara tradicional. Ó, aí vai ter 4 mais 2 e 4 menos 2 dividido por 2, certo? Você vai ter que trabalhar com duas possíveis respostas. Olha aqui, ó. Acompanha comigo que depois vocês pegam lá na plataforma tudo certinho, tá? E salva no teu computador. Ó, 4 mais 2 dividido por 2 é a primeira resposta. Bhaskara tradicional. Eu vou já explicar isso aqui, tá? Daqui a pouco. 4 menos 2 dividido por 2 vai dar 1. O que acontece? Aqui eu já vou ter dois pontos no meu desenho. O ponto 3 com o y valendo zero e o ponto 1 com o y valendo zero. Porque no começo eu coloquei o y valendo zero para montar a equaçãozinha. Tá? Então aqui o y vai ser sempre zero. Ou seja, no meu desenho eu já vou ter esses dois pontos aqui. Ó, o 1 e o 3. A minha parábola vai ter que passar aí. Ou seja, ela não vai passar aqui, por exemplo. Ó. Não, está errado. Ela tem que passar no 2, no 1 e no 3 aqui. Por enquanto, eu não sei se ela é de boca para cima ou de boca para baixo. Eu não sei ainda. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Tá? Então, o primeiro passo para achar esses pontos, fazer Bhaskara. Guarda assim que é mais fácil. Utilizar a fórmula de Bhaskara. Certo? O primeiro passo seria esse. O que vai acontecer? Fique esperto o seguinte. O meu delta, que eu fiz agora há pouco, deu 4. E eu achei duas raízes diferentes. Digamos que estou lá fazendo Bhaskara, passo a passo, bonitinho que nem o ano passado, e o delta deu zero. Se o delta dá zero, você vai fazer as duas contas e vai dar a mesma resposta. Ou seja, você só vai ter um ponto só. Então, eu já vou saber que a minha parábola, se o delta der zero, vai passar num ponto só. Então, ela vai ser assim, ó. Ou ela vai encostar para cima, boca para cima, ou ela vai encostar com boca para baixo. Porque o delta dá zero. Quando o delta dá zero, você só tem uma resposta para x. Vê se vocês lembram do ano passado. E automaticamente já estou encaixando nessa história do gráfico, tá? Tô pegando a ideia do ano passado e jogando no gráfico. Agora, quando o delta dá negativo, por exemplo, fiz a conta, o delta deu menos 4. Você não vai conseguir continuar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, você não vai ter valor de x. Então, aqui no teu gráfico, se eu não tenho valor de x, eu não vou ter ponto para colocar no gráfico. Se eu não vou ter ponto, a minha parábola, o que vai acontecer com ela? Ela não vai encostar o x, ela vai ficar assim, ó, sem encostar no x, tá vendo? Ou ela vai ficar assim para cima, que aí daqui a pouco eu ensino vocês como ver esse negócio de boca para cima, boca para baixo, ou ela vai ser assim para baixo, mas sem encostar o x. Porque o delta deu negativo, eu não vou conseguir fazer a fórmula de Bhaskara completa. Tá? Então, assim, são coisas que você vai percebendo. Se você não vai conseguir continuar a fórmula de Bhaskara, você não vai ter ponto para colocar no gráfico.
Que nem aqui. Aqui eu consegui os 2 pontos, 1 e 3. Tá? Então, tudo vai depender do delta também, né? É um processo. Dúvida até aí? Pode perguntar, fica à vontade. E aí, galera? Então, primeiro passo, fazer a fórmula de Bhaskara. Ponto. Certinha, né? Que nem o ano passado. Beleza? Já achei 2 pontos no meu desenho. Posso para o próximo passo? Penúltimo? É o penúltimo passo, depois tem o último, tá? O último é o mais fácil de todos. Vocês vão ver. O próximo passo, a gente precisa saber aonde a parábola faz a curva. Por quê? Ó? Quando eu coloquei para vocês aqueles 2 pontos, o 1 e o 3, eu falei para vocês, por enquanto eu não sei se a parábola está com boca para cima e eu não sei se a parábola está com boca para baixo. Fora isso, eu não sei em que momento que ela faz a curva, porque ela pode estar subindo aqui, ó, pam, 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 bate nesse ponto e desce para formar esse formato de parábola. Mas em que momento que ela bate aqui em cima? De repente ela pode bater aqui, ó, para ir lá em cima, depois subir e descer. Ela sobe, bate e desce. Eu não sei. Afinal, onde ela vai passar, né? É aí que eu vou saber. Esse ponto aonde ela faz a curva, que é aqui, ó, que eu representei das duas maneiras, ou boca para cima ou boca para baixo, é o chamado vértice da parábola. Tá? Então, o vértice, daqui para frente eu vou falar muito disso. Ah, o vértice da parábola. Vértice é, é o ponto aonde a parábola faz a curva. Vamos guardar assim, onde ela faz o retorno. Tá? Que aí a gente vai descobrir certinho esse ponto para depois desenhar bonitinha a parábola. O meu plano cartesiano. Só que, para eu achar o x e o y do vértice, eu nem vou justificar a fórmula porque dá mais trabalho para vocês, vocês vão pirar, tá? Eu tenho duas formulinhas, deixa eu já até colocar elas aqui, ó. Que é assim, todo ponto que você joga no gráfico, vou desenhar um ponto aqui. Ah, desenhei esse ponto. Você precisa do x dele ligado no y dele, para formar o pontinho aqui. Né? Eu preciso do parzinho, senão não tem como eu ligar e formar o ponto. Para você achar o vértice, você precisa do x do vértice e do y do vértice. Que os dois valores eu vou ligar e vou formar o pontinho no meu plano cartesiano, no meu desenho. O x do vértice eu acho através dessa formulinha, ó, menos b sobre 2a. O AB, sei lá, do Bhaskara. Mesmo esquema. Tá? Coloca os números aqui e faz a continha. O y do vértice você vai achar com menos delta sobre 4a. Que aí você vai ter que pegar o delta, tá? Que a gente fez anteriormente. E dividir por 4 vezes a. Se você fizer essas duas formulinhas, eu acho que até coloquei o desenho aqui. Peraí, que vai aparecer. Deixa eu apagar aqui, senão vai aparecer em cima do escrito. Você vai ter este ponto. 2 ligado com menos 1. Opa. 2 ligado com menos 1. Que é o ponto aonde a parábola vai fazer esse retorno aí, ó, que é o vértice. Se você quiser o xv, não tem segredo, faz a formulinha menos b sobre 2a. Se você quiser achar o y vértice de uma outra maneira, sem usar essa fórmula aqui, ó, tem como, tá? Como eu faço isso sem usar a fórmula? Digamos que você não lembra dessa formulinha do delta. O que você pode fazer? Pega esse número, joga ele aqui, ó, na fórmula da função e faz essa conta. Ó, aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 8, aqui vai dar 3. 4 mais 3 dá 7. 7 menos 8 dá menos 1. Olha aqui, ó. Dá para achar o y do vértice usando o x do vértice. E aí você não precisa dessa fórmula. Tá? É outro caminho para achar o y. O y tem essas duas maneiras aí.
Você fica esperto, assim. É que você tem que achar o x do vértice primeiro. Porque se você achar o x, o y é só você jogar na formulinha aqui, ó, dada no exercício. Tá? Agora, se você quiser já guardar a formulinha também é pequenininha, menos delta sobre 4A, você guarda rapidinho. E você acha o valor do y no vértice também. O importante é achar os dois, né? Porque é o parzinho que forma o ponto. É uma ligação do x com o y para formar o teu pontinho ali no desenho. Senão não tem como. Então, você já tem 3 pontos, né? No primeiro passo, eu achei o número 1 e o número 3. Ó, não sei se vocês lembram. Primeiro passo. No segundo passo, eu já vi o vértice, com as formulinhas, porque eu já sei. Então já dá para saber se ela é de boca para cima ou boca para baixo. Ela é de boca para cima. Já dá para ligar os três. E aí você faz a curva. Tenta fazer bem simétrico assim, né, para não ter problema. Tá? Uma simetria bonitinha assim. Já consegui desenhar o gráfico. Pelo menos o esboço dele já está desenhado. Já sei que ele é uma parábola de boca para cima. Vamos falar bonito. Concavidade para cima. Fala concavidade, não fala boca. Mas eu vou falar boca mesmo para ficar mais fácil. Então, recapitulando, primeiro passo da construção, utilizar a fórmula de Bhaskara. Segundo passo, ver onde ela faz a curva, onde ela faz o retorno dela, que é o vértice. E o terceiro e último passo, agora é para a gente fechar. Qual que é o terceiro e último passo? Depois eu vou montar certinho o desenho no próximo slide. O terceiro e último passo, ele é o mais fácil de todos. Por quê? Agora eu vou pegar a fórmula dada no exercício, eu dei assim, tá? No lugar do f de x eu coloquei y, tanto faz na verdade, né? Você vai colocar assim, o x valendo zero. Coloca o x valendo zero na conta, ó, na formulinha. 0, 0, sobrou 3. Ou seja, o último é onde a parábola cruza o eixo y. Ela cruza o eixo y no 3. No 0 com 3, né? O 0 com 3, aqui em cima. Tá? O que acontece? Dica, não precisa fazer essa conta. Por quê? A partir do momento que você pega a fórmula e coloca zero aqui, ó, o único número que vai sobrar vai ser a letra C, ó, do ABC. E esse próprio número está aqui no desenho. Então não precisa fazer essa conta. Você pega a letra C, vê onde localiza esse valor, se é positivo ou negativo, certinho, né? E põe o ponto aqui em cima, no Y. Tá? Não precisa fazer conta nenhuma. Aqui eu fiz a conta para mostrar, mas não precisa. E aí agora você tem todos os passos, agora é só desenhar o gráfico. Você tem esse ponto, já tem os outros que eu tinha feito antes, e aí você desenha o gráfico. Vai ficar assim, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês, depois eu volto. Ó, aqui estão os 3 passos. O primeiro passo eu achei os 2 pontos, o 1 e o 3. O segundo passo eu vi o vértice, que é onde ela faz a curva, né, que faz o retorno. E o terceiro passo é onde cruza o eixo Y. Pode ver que no primeiro passo eu vi onde cruza o X, e no último passo, que é o mais fácil, eu vi onde cruza o Y. Tá? Se você juntar essas 3 informações no mesmo desenho, vai ficar assim. Aqui está o 1, aqui está o 3, aqui está o vértice. Aqui está o ponto onde cruza o Y, que é o 3 aqui, ó. Aí você faz a parábola. Pá, 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 descendo, subiu. O que acontece? Você vai falar para mim, mas Denis, e esse passo, esse ponto aqui, 4 com 3, aonde você achou ele? Esse aqui você pode acrescentar. Por quê? Como ela é simétrica, você pode imaginar um eixo de simetria aqui no meio. Não precisa desenhar esse eixo não, tá? Eu só desenhei para mostrar para vocês. Coloquei aqui para mostrar para vocês. E aí você conta, ó, 2 espaços para a esquerda, 2 espaços para a direita, simetricamente, vai dar ó,
4, 3. Ó. E aí fica bonitinho o teu desenho. Tua parábola. Boca para cima. E essa é a função dada no exercício, ó, que foi o começo de tudo. Pergunte, fique à vontade. Agora é com vocês. Pode perguntar. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu fecho a aula, tá? Então você percebe, primeiro passo Bhaskara, segundo passo o vértice com as formulinhas, e o terceiro passo é só ver onde está, cruza o eixo Y. Onde eu vejo que cruza o Y? Na letra C aqui, ó, do ABC. Agora, se o C for zero, ele vai passar aqui no meio, né? A parábola passa aqui no meio. Beleza? Dá uma estudada nisso, hein? Na apostila tem toda a teoria também. Depois vocês pegam o slide que eu coloco lá na plataforma, faz download e olha isso aí também, com calma. Uma dica. Vamos começar as dicas rápidas e práticas. Ó. Quando você pega a função de segundo grau, coloquei 2 exemplos aqui, e você observa o A. Repara que quando eu fiz o exercício anterior, o meu A era positivo. Ó, o A vale 1. E a boca da parábola deu para cima. Isso é regra. Tá? Toda vez que o A for positivo, boca para cima. Se o A for negativo, boca para baixo. Isso é uma regrinha, tá? Concavidade da parábola. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Se o A for negativo, negativo, ou você pode fazer a seguinte brincadeirinha, ó. Carinha triste, carinha feliz. Se o A for positivo, se o A for negativo, carinha triste. Isso é uma regra, tá? Toda função de segundo grau, se o A for positivo, parábola para cima. Aqui eu pus um exemplo qualquer, tá? Se o A for negativo, carinha triste. Carinha feliz, carinha triste. Negativo. Vou pensar na minha conta bancária. Quando ela tá positiva, eu tô super feliz. Quando ela tá negativa, eu tô mal pra caramba. Tá? Mas ela só tá positiva, né? A gente não tem conta pra pagar, deixa quieto. Beleza? Isso é uma regrinha, tá? Para você já ficar esperto. Você pega o exercício, vê lá, se o A for positivo, você já sabe. Se tiver que desenhar o gráfico, aí eu já sei que vai dar boca para cima e negativo boca para baixo. Tá? Isso é uma diquinha, já até pensando em vestibular, essas paradas. Outra coisa, ainda nessa questão de boca para cima e boca para baixo. Deixa eu colocar aqui os dois para mostrar para vocês. A gente fechar, ó. Aqui eu peguei uma parábola com boca para baixo, com cavidade para baixo. Você repara que é que nem aquela história da bola, né? Você chutou a bola, ela vai subir, 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 numa altura máxima para depois descer, tá? Então, tem exercícios que eles pedem qual é o valor máximo da parábola. Você vai responder. No caso aqui é o número 1, porque chegou no máximo 1, tá? Aqui já é o contrário, ele não vai perguntar o valor máximo, porque a parábola, inclusive, ela é infinita, tá? Ela vai para baixo aqui, ó, sem parar. Ou, no caso aqui, ela vai para cima sem parar. Essa parábola, por exemplo, ela vai ter um valor mínimo, porque imagina, você joga um objeto, digamos que o objeto consiga subir, descer e subir, né? Ah, sei lá, pega a montanha-russa, né? Uma parte da montanha-russa. O carrinho desce numa altura mínima para depois subir, tá? Então aqui, no caso, você vai ter o valor mínimo, que é menos 1. No meu exemplo aqui é menos 1. Até peguei o gráfico daquele exercício anterior que eu estava fazendo lá com vocês. Tá? Então, cuidado com essas perguntas, valor máximo, valor mínimo. Aqui não tem como perguntar o valor máximo, porque aqui ela vai subir sem parar, ó, não tem como eu saber o máximo. Tá? Quando ela está com a boca para cima, não tem como. Só quando ela está com a boca para baixo. O máximo, né? Beleza? É um movimento parabólico. Para baixo ou para cima. Certo, turma? E aqui tem uma parte que eu não expliquei ainda, que eu vou explicar na próxima aula, que é essa parte aqui, tá? Esse quadro aqui, essa formulinha. Depois eu vou explicar na próxima quarta-feira. O que acontece aqui nesse slide? Esse slide, se eu fosse aluno, eu pegava e imprimia, tá? Se você tiver como imprimir também, né? Ou salvar no teu computador, sei lá. Esse slide aí. Por quê?
Esse slide eu falo que ele é o quadro resumo da matéria de função quadrática. Qualquer coisa que você esquecer, você recorre a esse mecanismo que eu fiz. Eu fiz até proposital, tá? Eu coloquei aí tudo, todas as informações de propósito. Por quê? Tem a formulinha de Bhaskara, que é o primeiro passo para construir o gráfico. Tem o vértice, que é o XV e o YV, formulinha do vértice. Tem o ABC aqui, a estrutura, né, que você identifica o ABC. Tem essa fórmula fatorada, que é uma fórmula que eu vou trabalhar para a semana que vem, deixei aberto. Tem o lance da boca carinha feliz, carinha triste, do A, o A positivo e o A negativo, para lembrar da regrinha. E também tem aquilo que eu falei do delta, que eu comentei na aula de hoje. Por quê? Ó? Se o delta é menor que zero, negativo, a parábola não cruza o x, ó, porque você não vai conseguir fazer o Bhaskara completo. Se o delta for igual a zero, você vai conseguir um ponto para x, ó, que você vai conseguir fazer o Bhaskara, só que só vai achar uma resposta para o Bhaskara, formulinha de Bhaskara. E se o delta for positivo, você vai ter dois pontos, ó, que seria o x1 e o x2, tanto de boca para cima quanto boca para baixo. Tá? Então aqui, para vocês que estão vendo pela primeira vez isso, é interessante guardar esse quadro. Tá? Se conseguir imprimir, se tirar xerox, se tirar foto, sei lá. Aí você vê qual que é melhor aí, de acordo com a tua situação. Tá bom? Vou parar por aqui hoje, tá? Para não ficar muito pesado para vocês, porque tem muito detalhe, tá? Eu aconselho a fazer o seguinte, deixa eu só passar aqui. Depois a gente vai fazer os exercícios da apostila. Presta atenção aqui que eu vou falar, tá? Esse módulo 26 aqui, ó, não faz não. Faz o 25. Só esses dois exercícios para amanhã, tá? Até amanhã à noite. E me manda nesse e-mail. O e-mail agora que a gente vai usar é esse aqui, a partir desse bimestre, tá? Que é o e-mail que o colégio fez para mim, que para mais fácil. E daí lá eu só mexo com as coisas do colégio. O 26 não faz, tá? Porque o 26 eu não terminei, é continuação da matéria. Aqui é só sobre equação de segundo grau, tá? Para vocês treinarem um pouquinho do ano passado. E me mandar para contar ponto. Beleza? Não, semana passada eu não dei, não. Tá? Só hoje. Firmeza? Então, só o módulo 25, esses dois exercícios para vocês treinarem da matéria do ano passado.